povo judeu, né? Ele tem uma história anterior aos cristãos, porque os cristãos acontecem a partir da vinda de Cristo. Como que a gente pode começar esse papo com o tema, Sayão? Resgatando essa história dos judeus? Como que é? Então, vamos lá, né? Primeiro assim, você não tem uma realidade isonômica o tempo todo quando você fala da história de Israel. Uma coisa é a realidade de Israel, do povo hebreu na época de Abraão. Esse pessoal vai caminhando na história, existe, vamos dizer, um desenvolvimento dessa consciência de fé. E esse povo passa por uma série de situações onde eles vão relacionar isso com a experiência deles com Deus e com o sofrimento que eles perdem Jerusalém, perdem o templo, vão para a Babilônia, voltam, sofrem na mão dos persas, dos gregos e dos romanos. E quando Jesus aparece no seu ministério na Galileia, é uma coisa interessante, o Novo Testamento tem 3 vezes a palavra cristão, porque Jesus surge num ambiente totalmente judaico. Como a gente olha de longe, dá a impressão que Jesus e aqueles que o seguiam estavam fundando uma nova religião. Mas não é o caso. Isso. Quem estava lá Jesus não sentia isso. Se apresenta como alguém que está cumprindo as escrituras hebraicas. E não existia assim os judeus, existiam grupos diferentes de judeus na época de Jesus. Não era homogêneo. Não, tinha fariseu, saduceu, tinha tudo judeu. Zelotes, tinha o pessoal de Qumran lá, que muitos associam amplamente com essênios. Então, assim, grupos diferentes. E aí o que acontece? Jesus então apresenta, e o movimento de Jesus vai crescer, e originalmente todos os seus seguidores são somente judeus. O que acontece? Esse movimento de Jesus, que aí depois eu vou até conversar com a Aline aqui, a gente tem uma conversa sobre a fé na sua expressão particularista e a sua vocação universal. O judaísmo tem uma tradição que se ambienta desse particularismo. Nós somos um povo diferenciado, um povo que Deus resolveu agir na história, mas na verdade nós temos uma missão diante do mundo. Então o cristianismo primitivo pega essa veia. Então ele se torna como se fosse assim um judaísmo universalizado. Ele se abre para todo mundo. E aí o que acontece? Essa galera do mundo greco-romano começa a ter acesso, digamos assim, a um judaísmo menos exigente do ponto de vista legal, que era tipo o perfil dos fariseus. Os fariseus queriam cumprir a coisa tudo à risca. E aí, então, eles falam, poxa, os princípios éticos e morais, os princípios sociais e familiares, e a espiritualidade que tem a ver com essa direção de Deus e o amor de Deus chega a nós sem que eu precise passar, digamos assim, por toda essa burocracia judaica. Então, esse movimento cresce no Império Romano, e aí que começa o lado ruim da coisa. O lado ruim é que, como esse pessoal não teve a sua experiência, muitos desses no ambiente romano e europeu, eles passam a ver a realidade do Novo Testamento com óculos gregos e romanos e distanciados de Israel. Por exemplo, o Novo Testamento critica os judeus. Mas por quê? Isaías também critica o povo de Israel. Eles criticam dentro de casa. Então, assim, quando se fala de judeus, por exemplo, às vezes é uma coisa de galileus contra judeus. Ou seja, a galera da Galileia contra o pessoal da Judéia, porque lá estava o centro religioso e a coisa estava meio complicada naquele tempo. Quando esse pessoal olha de longe, ele fala, tá vendo? Os judeus são malditos. Os judeus rejeitaram e mataram Cristo. Então eles são especialmente perversos. Aí começa... A raiz do problema está nesse pensamento? É uma das raízes. A outra raiz... Porque já existia perseguição aos judeus antes disso. Tinha, mas por quê? Porque o judeu não baixava a cabeça para o imperador, nem para o persa, nem para o grego. Ele fala, você vai ter que adorar o meu Deus aqui. Você vai. E aí o judeu é o tipo chato da antiguidade. Entendi. Mas é verdade, porque os judeus eram exatamente o oposto da cultura greco-romana. A cultura greco-romana colocava, por exemplo, no centro o corpo humano. O ser humano. O ser humano e o corpo. Então, os esportes nus e a perfeição do corpo humano. E o judaísmo diz, pega leve, se veste. O foco não é o corpo físico, e sim é Deus, é a alma. Também os greco-romanos acreditavam que os judeus eram preguiçosos. Ah, é? Porque os judeus trabalhavam 6 dias por semana.
o mundo greco-romano não tinha o conceito do sábado, do dia de descanso. Também, eles não entendiam se os judeus tinham fé ou não, porque quando os gregos ou os romanos entravam no templo, eles viam uma estátua, eles oravam para a estátua. Imagens, e judeus não tinham imagens. E eles chegavam e olhavam para as sinagogas, olhavam para os lugares, não tem uma imagem. Eles diziam, esse pessoal não acredita em Deus, o que eles estão fazendo? Eles olhavam aquilo e diziam, tá alguma coisa errada. Chegou, inclusive, os gregos pegaram o templo de Jerusalém e colocaram uma imagem pagã dentro. E aí os judeus se revoltaram e fizeram a guerra dos Macabeus. E conseguiram derrotar o Império Grego, inclusive, e expulsar eles de Israel. Mas era todo o tempo esse atrito. O mundo que eles conheciam, que era um mundo que trabalhava 7 dias por semana, que o corpo era o foco, adoração a vários deuses, era um atrito constante. Porque também a adoração era um dos pontos principais. E a alimentação também, né? Então, quando eles chegavam em Israel, eles diziam, não, vocês têm que fazer como nós queremos. Então, eles chegavam, por exemplo, na Síria e diziam, ok, vocês têm 100 deuses, vocês vão adorar também o César e fazer sacrifício a ele. O César fazia parte da adoração. Tinha que adorar César como um deus? Ou como um deus. É mesmo? Acontece no primeiro século. Então, eles chegavam e diziam, ok, tu vai adorar mais um deus e para eles a gente já tem tantos, ok, a gente faz sacrifício para mais esse. E os judeus diziam, não, a gente só tem um deus. E para os gregos e para os romanos isso era uma afronta. Quer dizer, se tu não está sacrificando para o nosso César, para os nossos deuses, tu não é capaz, né, o que tu é capaz? Quer dizer, tu é nosso traidor. E era o único povo que se negava a fazer. Quer dizer, quantas províncias Roma tinha? Roma controlava quase todo o mundo antigo. E a única província chata, como tu muito bem falou, eles eram considerados chatos. E os romanos tentaram combater isso, os gregos tentaram combater isso, tentaram apagar o judaísmo da história. Por exemplo, tem uma história que eu acho bem interessante, Adriano. No ano 130, os judeus já tinham se revoltado várias vezes. Os romanos já tinham destruído o templo de Jerusalém, não tinha mais nem templo, e os judeus continuavam enchendo o saco dos romanos, e os judeus queriam fazer as coisas à sua maneira e não à maneira romana. E aí Adriano, que era imperador, ele diz, ok, vamos resolver o problema de uma vez por todas. Não matando, expulsando, porque os judeus são milhões, é um povo enorme, não tem como simplesmente apagar o povo todo. Eles vão apagar o judaísmo. Ele pega e reconstrói Jerusalém. Jerusalém tinha sido destruída e reconstrói Jerusalém como uma cidade pagã. Ele pega no local do templo de Jerusalém e coloca um templo pagão. Se os judeus iam orar lá, agora tem outro templo, eles vão orar lá. Ele muda o nome de Judeia, porque que nome mais judaico que Judeia, província Judeia, para província Palestina. Jerusalém para Hélia Capitolina. Ele faz um plano inteiro que custa uma fortuna para mudar Israel. Para apagar a história do povo de Israel. E ele faz de tudo e no final, o que acontece? Os judeus se rebelam mais uma vez. Contra isso, os judeus, 2 anos depois dessa reforma em Israel, essa reforma política, geográfica, arquitetônica, religiosa, os judeus se rebelam e aí Adriano disse, ok, cansamos, e aí ele vai matar e expulsar a maior parte dos judeus de Israel. Essa é uma carnificina, uma destruição horrorosa. A gente sempre fala da destruição do ano 70, que destrói o templo como a pior. Não foi a pior foi a destruição de Adriano. Porque Adriano tentou apagar os judeus da história, primeiro religiosamente, culturalmente, e quando ele viu que não ia funcionar, aí ele vai simplesmente fazer uma carnificina, e aí os judeus passam a ser minoria em Israel. Por Adriano, não antes, vai ser só a partir do ano 136 que os judeus passam a ser minoria, até 1948. Quer dizer, até a independência do Estado moderno de Israel. A gente está falando aí de um período de 1900 anos que os judeus vão passar a ser minoria. E tu vai ver que não adianta. Os judeus foram expulsos de Israel, foram exilados pelo mundo, foram perseguidos. A gente está falando das cruzadas, Inquisição, de um holocausto, de tantas perseguições. E ainda assim, 1900 anos depois, os judeus voltam, falando o mesmo idioma, adorando ao mesmo Deus, seguindo as mesmas tradições. Obviamente, a religião vai evoluir, ela vai se adaptar, mas nada adiantou. É muito diferente, se a gente fala das tradições atuais para as tradições do povo hebreu, mudou muita coisa de tradições. Então, a essência é a mesma, quer dizer, os livros são os mesmos, o idioma é o mesmo, a capital é a mesma, que é Jerusalém, mas coisas técnicas mudaram. O judaísmo é muito apegado a detalhes. Então, as vestimentas, por exemplo, mudaram. Hoje em dia, quando a gente pensa vestimenta de judeu, a gente pensa no barbão, no chapelão, na capota, por exemplo, como meu sogro. Meu sogro tem toda a vestimenta completa. E hoje em dia, a gente associa isso com a vestimenta judaica. Mas os hebreus, há 2000 anos atrás, não usavam isso. Não usavam?
Não, Era uma roupa normal. Então, você tem um desenvolvimento histórico, né? Quando você pega na época bíblica da monarquia de Israel, você tem uma expressão de fé que é preponderantemente marcada pela liturgia. O pessoal vai no tabernáculo, o pessoal vai no templo, e isso se torna uma experiência concreta de fazer certas coisas nessa relação de um Deus único que se manifesta no ambiente onde todo mundo tem vários deuses, especialmente ligados à fertilidade. Quando cristaliza na experiência de Israel a ideia de que aquilo que Deus falou deve ser preservado e escrito, você tem o desenvolvimento da ideia de uma escritura sagrada com as orientações e instruções de Deus. Aí você tem um caminho em que a fé vai cada vez mais próxima à observância dos mandamentos, e um novo desafio surge quando os judeus vão perder a terra. E aí, como é que a gente faz? Não podemos ficar indo para Jerusalém. O templo não está mais lá. Aí você vai ter um papel diferenciado da sinagoga, você vai ter um desenvolvimento de outros elementos que compõem isso. Até é importante a gente falar isso, porque quando a gente fala sobre religião, nós estamos falando de diversos enfoques diferentes, né? Então, por exemplo, a tradição judaica, ela tem a sua orientação, podemos assim chamar, dos seus ensinos fundamentais, né? Para um cristão ouvir isso é meio estranho. O judaísmo não tem exatamente uma teologia. Ele tem uma orientação para a vida. Ele está mais próximo do que a gente chama de uma ortopraxia do que uma ortodoxia. É um jeito diferente de pensar. Você não só tem essa questão, mas você também tem a religião do ponto de vista das experiências espirituais intensas, daquilo que envolve a religião do coração. Você tem a religião, seu papel na sociedade. Então, assim, tem esses elementos que fazem parte. Agora, quando a tradição judaica se desenvolve, como a Aline mencionou, quem vem de fora da tradição cristã, ele fala, mas o que o cara está fazendo ali? Parte do que ele está vendo está na Bíblia dele, ele não sabe. Aí o que esses fiozinhos caindo aqui, né? Não, isso aí está lá, no Deuteronômio, está escrito no seu livro. Chama, fita. Filino, filactério. Tudo está lá. Tá lá. Agora, e esse kippah que ele está usando? Isso não está lá, não tem kippah na Bíblia. Isso se desenvolve nas tradições, muitas delas fundamentadas no Talmud, na tradição talmúdica, né? Tradição e oral? Tem coisa... Não, Exatamente. é uma tradição oral que foi escrita depois. Que foi passada O que acontece... E tem coisa que é cultural, né? Por que o judeu está comendo gefilte fish? Isso aí está em que livro da Bíblia? Nenhum. Isso aí eles desenvolveram lá. Por que o cara usa aquele chapéu que parece um xaxim? Isso aí é lei de Deus? Não, isso é costume da Polônia. Desculpa. Já começamos o conflito Já aqui. começou o conflito aqui que a gente está tentando apaziguar. Não, o que acontece é que tem realmente coisas que têm origem bíblica. O que acontece é 1.900 anos fora, que a maioria do povo de Israel teve fora. Sempre houveram judeus vivendo em Israel, continuamente nos últimos 3.200 anos há judeus continuamente vivendo em Israel, mas a maioria foi expulsa aí por Adriano. E o que acontece é que algumas coisas foram adaptadas de maneira consciente. Quando o templo foi destruído, uma liderança judaica senta, principalmente em Yavne, e diz, o que a gente vai fazer agora? Porque o centro do mundo judaico era o templo de Jerusalém. Em Jerusalém, a expiação dos pecados do povo era feita através de sacrifícios animais. E simplesmente agora eles são impedidos. Eles não sabiam por quanto tempo não teria. Da primeira vez que o templo foi destruído, por 70 anos não se fizeram sacrifícios. Dessa vez a gente está chegando no quadro de 2.000 anos sem sacrifícios. Mas eles disseram, ok, se a gente não tem sacrifícios agora, o que a gente vai fazer? E um grupo de rabinos senta e discutem, e eles chegam à conclusão que em vez de sacrificar animais, a gente vai fazer as orações. Então as orações que a gente faz na sinagoga hoje, elas são conscientemente uma substituição aos sacrifícios. Quantas vezes você sacrificava no templo? 3 vezes por dia. 3 vezes por dia se ora nas sinagogas. É por isso. Então teve coisas que foram feitas conscientemente, dizendo, olha, isso vai substituir isso, porque a gente não pode mais fazer dessa maneira original. Os fiozinhos da roupa, como tu muito bem comentou, os fiozinhos da roupa, segundo a Bíblia, eles eram brancos e azuis. Hoje em dia os fiozinhos são brancos só. Porque quando os judeus foram expulsos de Israel, eles não tinham mais o material para pintar o azul, porque o azul era feito de um caramujo que tinha nas praias de Israel. Quando eles foram expulsos para a Europa, não tinha mais esse azul. Eles disseram, olha, a gente, em vez de pintar de outro tom de azul, vamos deixar branco.
Então, teve algumas coisas que foram feitas conscientemente, teve coisas que foram adaptações por motivos de necessidade ou por falta de opção. Gefilte Fish hoje em dia é uma das comidas mais conhecidas do mundo judaico. A gente comeu lá? Não, que é. Por quê? Porque é ruim. Basicamente é. Não, deixa eu explicar uma coisa. não Eu é. gosto de Gefilte Fish, meu pai é apaixonado por Gefilte Fish, mas Gefilte Fish é comida de pobre. Vamos colocar foto. Eu nem sei como que é o visual. O que acontece? Os Você judeus... sabe como procurar, Lene? Repete como Deixa que eu é? ver se eu mando aí pra você. Gefilte Fish. E agora se vira, Lene. Deixa eu Você ver que é se o eu te mando. poliglota. Gefilte Fish. O que acontece? Os judeus são expulsos e são muito perseguidos. E apesar de muitas vezes ter aquela ilusão, os judeus são ricos, não. Os judeus, boa parte da história, e até os dias de hoje, tem muitos judeus pobres. E o judaísmo, principalmente da Polônia e do leste europeu, era um judaísmo, na sua maioria, pobre. E as pessoas não tinham o que comer. Então, o que eles fizeram? Eles pegavam peixe e moíam o peixe e misturavam com pão velho e faziam os bolinhos de peixe com pão velho para poder fazer render. Para todo mundo, pelo menos no sábado, E era no Shabat. frito isso ou não? Era... Não, é feito na água. Mas... Ou no forno, Mas é normalmente meio na água. cru ou não? Não. Pensa que tu moe peixe, tu Sei. põe pão, tu mistura com temperos. Nossa, parece moe, delicioso, viu? E depois Não tá aparecendo nada aí. Eu mandei pra você. faz umas Esse aqui, bolinhas e as bolinhas são feitas... Deixa eu É mostrar isso aqui, aí, ó. ó. Aqui, Paquito. Olha aqui. Mas esse também tá um pouco feio. Tá feio? Deixa eu ver aqui. Mas esse aí é um caseiro de alguém. Esse daqui é o Isso é da Gefilte Fish. Gefilte Fish. Então, por exemplo, o Gefilte Fish surgiu por uma necessidade. Porque as pessoas queriam que toda a família tivesse pelo menos a oportunidade de comer peixe no sábado. Ou comer peixe, ou frango, ou carne no sábado. E não tinha para todas as crianças, para toda a família. Então, assim, a mãe da família fazia render. Então, Gefilte Fish não é uma comida gostosa. E muitos judeus, quando voltaram a Israel, acabaram deixando algumas coisas que eram coisas da diáspora para fora. Então, a gente vê hoje em dia claramente uma diferença entre os judeus de Israel e os judeus da diáspora. Uma diferença em mentalidade, em culinária. Porque uma coisa é tu ser um judeu em Israel, na tua própria terra, um país livre, tu é maioria, tu tem o teu próprio exército, o teu próprio país, o teu próprio governo. E outra coisa é a mentalidade de judeus que passaram 2000 anos sendo perseguidos em países estrangeiros, passando necessidade.